Com 80 vitórias registradas, ele foi o mais temido piloto de caça da Primeira Guerra Mundial. O seu nome batizou uma das mais famosas bandas de rock brasileira e também foi o maior inimigo do Snoopy. Então coloca mais molho de tomate no macarrão ou faz aquele corte legal na picanha do churrasco ou então capricha no cuscuz e senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Pam, pam, pam. Tudo bem. Se você está chegando aqui no canal por causa do Barão Vermelho, então que tal se inscrever no canal? Tem um monte de conteúdo bem legal por aqui, hein? E se quiser apoiar o conteúdo do canal, é só clicar no botão Seja Membro. Por apenas R$ 2,99 você ajuda a gente a continuar produzindo esse grande, vasto conteúdo de aviação. Em 2 de maio de 1892, Kleinburg, perto de Breslau, hoje é a parte Wrocław, na Polônia, no estado da Prússia, nascia o segundo filho do Major Albrecht Philipp Karl Julius Freiherr von Richthofen. Kanarienvogel! Isso que é nome, hein? E sua esposa, Kunigunde von Schiffus und Neudorf. O menino foi batizado com o nome de Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Eu já vi que hoje eu vou sofrer nas pronúncias por aqui, hein? É verdade. O Freiherr, no nome dos homens de sua família, significava homem livre e é um título de nobreza prussiano com algumas similaridades com o barão dos ingleses. Para sua mãe e sua irmã mais velha, Lise, o nome mudava para Freifrau, ou mulher livre. Esse título viria a influenciar no apelido que o faria ainda mais famoso mais tarde. Com 4 anos de idade, Manfred e sua família se mudaram para Schweidnitz. Na escola, ele praticava equitação e ginástica, ganhando vários prêmios. E também passava muito tempo caçando javalis, pássaros e veados junto aos seus irmãos mais novos, Lothar e Bocco. Meu, com 4 anos ele já fazendo isso, imagina o que vem pela frente. Quando tinha 11 anos, o jovem Manfred foi enviado para uma academia militar em Schweidnitz. onde pelos 8 anos seguintes ele se prepararia para uma vida de serviço militar, o que poderia ser visto como uma boa ou má sorte, já que se graduou em seu treinamento em 1911, apenas 3 anos antes que o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand fizesse a Europa mergulhar na Primeira Grande Guerra Mundial. O Manfred foi comissionado como oficial do 1º Regimento de Cavalaria Uklan Kaiser Guilherme III do Exército Prussiano. As unidades de cavalaria Ulan eram mais leves e rápidas do que a cavalaria pesada das guerras do passado, mas em muitos aspectos ainda se assemelhavam às unidades de cavalaria da antiguidade, frequentemente carregando lanças e sabres para a batalha ao lado de suas pistolas. Ele serviu principalmente como oficial de reconhecimento de cavalaria, enfrentando intensos combates nas frentes oriental e ocidental. Talvez ajudado por seus anos de equitação, quando jovem, ele se destacou de seus colegas durante essas operações de combate, ganhando uma Cruz de Ferro por sua coragem sob fogo durante um confronto com as tropas aliadas. Mas os tempos estavam mudando e com eles a maneira como as nações travavam uma guerra. As trincheiras lamacentas que viriam a simbolizar a luta brutal da Primeira Guerra Mundial tornaram a cavalaria montada cada vez mais irrelevante. E a fim de encontrar uma maneira melhor de utilizar essas tropas, eles foram tirados de seus cavalos e receberam funções como mensageiros e operadores de telefonia. Em pouco tempo, o promissor Richthofen recebeu um novo comissionamento para ir trabalhar na área de logística e suprimentos do exército prussiano. Entretanto, ele não tinha intenções de deixar a guerra para trás por uma posição mais segura supervisionando as remessas de equipamentos e suprimentos. Desanimado, ele escreveu uma carta ao seu comandante solicitando a transferência para um tipo diferente de unidade, o Serviço Aéreo Imperial Alemão. Na sua carta de transferência, ele escreveu: Eu não fui à guerra para coletar queijo e ovos, mas para outro propósito.
O Manfred também conseguiu convencer o seu irmão Lothar a fazer o mesmo, e ele também viria a se tornar um ás da aviação alemã com 40 aviões abatidos. Em junho de 1915, Richthofen deu seu primeiro grande salto em direção a se tornar o Barão Vermelho, quando seu pedido de transferência foi aprovado. O Richthofen não sabia nada de voo ou de combate aéreo, e como muitos soldados da infantaria, desprezava os aviadores. Mas agora o ar ofereceu-lhe uma nova guerra. Uma guerra não restrita por uma linha de frente imóvel. Temendo que a guerra acabasse antes que ele tivesse a chance de ver a ação no ar, ele decidiu treinar como observador. Os pilotos eram obrigados a passar por 3 meses de treinamento, sendo que, como observador, estava pronto para entrar em um campo em apenas 4 semanas. Enviado para Großenhain. em 10 de junho de 1915, Richthofen foi o primeiro de sua classe de treinamento a ser designado. Ele começou sua carreira de aviador no Feldjägerabteilung 69 como observador na frente oriental, tirando fotos das posições das tropas russas. Alguns meses depois, ele foi transferido para uma unidade da frente ocidental na Bélgica como bombardeiro. O Richthofen gostou de voar desde o primeiro momento em que alçou o voo durante o treinamento. Quem não gosta de voar, né? O seu amor pelo voo aumentou ainda mais ao observar as bombas que ele jogou explodindo em alvos inimigos. O seu fascínio em ver os danos que estava infligindo lhe valeu seu primeiro ferimento de guerra. Sinalizando ao seu piloto para obter uma visão clara depois de largar uma carga de bombas em uma vila perto de Dunkerque, ele acidentalmente encostou a mão em uma das hélices do bombardeiro e perdeu a ponta de um dedo. Saiu até barato, viu? Enquanto servia como artilheiro traseiro lá no final de 1915, o jovem Manfred abateu um biplano francês acima do setor de Champagne. Uma vez que a aeronave inimiga caiu sobre um território hostil, a vitória não pôde ser confirmada e, como tal, nunca foi adicionada à contagem oficial de 80 mortes que ele teve. Depois de junho de 1915, a série de monoplanos Fokker-Edeker se tornou a aeronave mais temida do ar. Equipados com metralhadoras sincronizadas que podiam disparar através do arco da hélice sem danificar o avião, eles deram aos pilotos alemães enorme vantagem no combate aéreo. Com sua nova missão na Kampfgeschwader 11. Richthofen esperava ter uma chance de pilotar o seu próprio avião. Ainda voando como observador, ele pediu ajuda ao amigo Oberleutnant George Zellmer. Depois de apenas 24 horas de tutoriais, ele levantou o voo em seu primeiro voo solo e prontamente destruiu seu avião enquanto tentava pousar. Incansável e implacável, Richthofen continuou praticando por 2 semanas antes de seguir para a escola de aviação em Doberitz. 5 meses depois, ele voltou ao seu esquadrão como piloto, voando em um albatroz de 2 lugares perto de Verdun. Esse não era o monoplano que ele sonhava, mas assim que fixou uma arma na parte superior da asa do seu avião, ele foi capaz de voar e realizar ações ofensivas. Em 1916, ele viu sua segunda vitória em Newport francês, cair perto de Fort Douai. novamente atrás das linhas inimigas e novamente não foi contado oficialmente. Depois de voar em várias missões de combate sobre a França e a Rússia, o jovem cavaleiro que virou piloto começou a chamar a atenção de outros aviadores alemães. Um desses aviadores era Oswald Boelcke, um famoso ás da aviação com dezenas de aviões abatidos em seu nome. O Boelcke não era apenas um piloto experiente, ele era um líder e estrategista altamente capaz, considerado até hoje por alguns como o pai das táticas de combate aéreo. Ele viu o potencial do Richthofen e recrutou para o seu novo esquadrão de caça denominado Jagdstaffel 2. ou Jasta. Com a orientação do Boelcke, o Richthofen rapidamente se tornou um piloto formidável, tendo a sua primeira vitória oficial registrada em setembro de 1916, quando abateu uma aeronave britânica sobre a França. Mergulhando com o sol por detrás com o resto do esquadrão de Boelcke em 17 de setembro, Richthofen escolheu um Fe-2B de 2 lugares como alvo. Sua inexperiência permitiu que o observador aliado disparasse algumas rajadas perigosas contra ele, mas ele finalmente conseguiu se aproximar e acertar a barriga do avião aliado. Ele seguiu o avião danificado até o solo e pousou perto dele. Lá, observou os soldados alemães tirarem os 2 aviadores britânicos feridos de suas cabines. O observador, vendo Richthofen e reconhecendo como um vencedor,
o saudou com um sorriso antes de morrer. O piloto nunca recuperou a consciência e morreu a caminho do hospital. Sobre a primeira vitória oficial, ele escreveu: Eu tinha chegado tão perto que tive medo de tropeçar no inglês. De repente, quase gritei de alegria porque a hélice do avião inimigo havia parado de girar. Para ser considerado um AIS do voo, um piloto precisa derrubar 5 aeronaves inimigas. Na primavera do ano seguinte, Richthofen já havia derrubado 16. 4 delas chegaram em apenas um dia. O Jasta 2, embora se distinguindo como um esquadrão de caça de ponta, sofreu pesadas baixas. Metade dos pilotos e aviões foram perdidos para o fogo inimigo, e outros pilotos sofreram um colapso nervoso devido ao esforço da batalha. O seu maior revés, porém, veio em 28 de outubro, 2 dias depois da sua 40ª vitória. O Bolk alçou voo com outros 5 aviões em seu voo. O Richthofen voou em ala direita, o amigo de Bolk, Erwin Bone, em sua esquerda. Depois que eles enfrentaram 2 Airco DH-2, o trem de pouso do Albatroz de Bomme raspou a asa superior de Bolk, fazendo com que ele perdesse o controle da aeronave. A asa danificada foi arrancada na queda e seu avião caiu, esmagando a cabeça com o impacto. Além de acumular um número surpreendente de 40 vitórias aéreas, a sua maior importância esteve na tutela de pilotos e em sua habilidade como estrategista. Dos 15 pilotos que Bolk recrutou para sua unidade, 8 se tornariam ases e 3 viriam a ser comandantes do Jasta 2. No final do conflito, a unidade produziria 25 desses ases, 4 dos quais serviram como generais sobre o regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Surpreendentemente, eles tinham apenas 25 anos quando morreu. Sem Bolk, os 16 abates de Richthofen o tornaram o piloto vivo com a maior pontuação da Alemanha, ganhando a medalha militar mais importante. Pour le mérite. E o comando de seu próprio esquadrão, o Jasta 2. E, para fazer parte do seu esquadrão, Manfred chamou seu irmão mais novo, Lothar. Tá aí um nome que eu acho bonito, viu? O alto comando alemão apreciou o valor da propaganda de 2 Richthofens lutando juntos para derrotar um inimigo no ar. Logo depois disso, o as mais famoso da Alemanha tomou uma decisão marcante. Ele escolheu pintar o seu avião de combate Albatroz D3 de vermelho. Quase imediatamente, o habilidoso piloto recebeu uma série de apelidos que destacavam a sua destreza, bem como seu talento. Alguns franceses o chamavam de Le Petit Rouge. outros o chamavam de Le Diable Rouge. mas o que ficou mais conhecido para o mundo foi o Barão Vermelho. Ele sempre afirmou que pintou seu avião de vermelho sem nenhuma razão especial, mas na realidade, um dos motivos foi para deixar claro quem era o autor dos disparos para receber os créditos dos abates. Com uma equipe de caçadores para liderar, o Barão Vermelho começou a fazer suas façanhas anteriores no comando de seu caça parecerem praticamente mundanas. Voando seu Albatroz D3 vermelho, fez jus à fama que o cercava, derrubando 2 dúzias de aeronaves inimigas apenas em abril de 1917. Com o sucesso, veio a fama, e a boa sorte de Richthofen em combate foi explorada pela máquina de propaganda alemã com todo o seu valor. Cartões postais com fotos e artigos de jornal sobre ele circulavam amplamente. Correspondências chegaram ao seu campo de aviação vindo de toda a Alemanha. A maioria das cartas eram de mulheres que o adoravam. O Barão Vermelho se tornou o herói de guerra número 1 da Alemanha. Imagina se tivesse Instagram nessa época. Apesar de sua fama, Richthofen não era um showman no comando de sua aeronave. Ele até pode ter pintado um avião de vermelho brilhante para se destacar, mas a sua abordagem de combate era de um tático habilidoso. E tão importante quanto, ele era um jogador de equipe. O temido Barão Vermelho não era visto fazendo acrobacias aéreas e entrando em lutas por conta própria. Em vez disso, ele voava e lutava em formação e trabalhava junto com seus alas para montar armadilhas para as aeronaves aliadas. Desde o primeiro avião inimigo abatido por Richthofen, ele encomendava uma pequena taça de prata com a data gravada, bem como o modelo da aeronave inimiga que ele tinha batido, e ele fazia isso no joalheiro local. Mas como a coleção chegou a mais de 60, o joalheiro teve que começar a recusar os seus pedidos devido à escassez de prata por conta da guerra. Porém, o Barão Vermelho tinha outros meios para contar suas vitórias. Em pouco tempo, a casa foi adornada com troféus que simbolizavam suas conquistas em combate e na caça.
Cabeças de animais penduradas nas paredes ficavam ao lado de lembranças que ele tirou dos destroços dos aviões aliados que ele tinha batido. Números de série pintados na fuselagem de tecido, instrumentos do cockpit e até metralhadoras de aeronaves. Todos encontraram seu lugar na coleção dele, que só crescia. E até mandou fazer um lustre para sua casa com o motor de um avião francês que ele derrubou. Com o comando de sua própria ala de caças, Jagdgeschwader, composta por 4 esquadrões, o Barão Vermelho ganhou mais um apelido. Sua ala de caça, completa com aeronaves coloridas e lendárias façanhas de combate, veio a ser conhecida como o Circo Voador, e Richthofen como o mestre do circo. Em sua casa repleta de troféus, o piloto empilhou sacos de cartas de fãs e fez entrevistas para jornais importantes. Apesar de sua lenda crescente, o Barão Vermelho não era nada mais do que Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Ele pode ter sido um herói de guerra em sua nação, mas por trás dos troféus e do manche de seu avião estava um homem feito de carne e osso. E em 6 de julho de 1917, Richthofen recebeu um lembrete educado disso por meio de um biplano FE-2 britânico. Uma única bala atravessou o caça vermelho de Richthofen, raspando em sua cabeça e fraturando seu crânio. Ele ficou temporariamente paralisado e cego, e seu albatroz ficou fora de controle. Finalmente, recuperando o uso de seus membros a alguns metros acima do solo, ele desligou o motor, tirou os óculos de proteção e olhou diretamente para o sol em um esforço para clarear sua visão. Percebendo que estava atrás das linhas alemães, assim que recuperou a visão, Richthofen ligou o motor a 45 metros do solo e procurou um local adequado para pousar. Perdendo as forças e desmaiando, ele finalmente acabou fazendo um pouso forçado. O avião rompeu alguns fios telefônicos antes de parar e Richthofen caiu da cabine. Ele ainda estava consciente quando a ajuda chegou e o transportou para o hospital St. Nicholas em Courtrai. Enquanto estava no hospital, depois desse acidente, o Manfred escreveu uma autobiografia vergonhosamente autoengrandecedora em sua cama de hospital, intitulada Der rote Kampfflieger, ou O Piloto do Caça Vermelho. O livro vendeu bem na Alemanha e foi até traduzido para o inglês no ano seguinte, mas bastante censurado. Von Richthofen mais tarde ficou envergonhado com as ostentações que havia feito e esperava até mesmo editar alguns dos aspectos mais egoístas do livro. Porém, ele não teria chance. Apesar de ter recebido ordens dos médicos para não retornar ao serviço ativo, o Barão Vermelho estava mais uma vez aterrorizando os céus no mês seguinte. Pouco depois de retornar ao serviço, Richthofen trocou seu albatroz por um triplano Fokker DR-1, o mais acrobático avião que se tornaria sinônimo da lenda do Barão Vermelho. O Fokker DR-1 era considerado por muitos como um quadriplano, por conta do perfil de asa no eixo que ficava entre as rodas do trem de pouso. Comparado com os caças Albatroz e o Pfalz, o DR-1 oferecia uma capacidade de manobra excepcional. Curvas rápidas, especialmente para a direita, eram facilitadas pela acentuada instabilidade direcional do triplano. Quem pilota uma aeronave monomotor sabe que o conjugado de reviramento de torque do giro da hélice causa uma tendência de rolagem na aeronave. O DR-1 vinha equipado com o motor Oberswell UR2, praticamente uma cópia do Le Rhône francês, que era rotativo. O motor rotativo é um tipo de motor radial de ciclo Otto em que o eixo é estacionário e fixado ao berço do motor, enquanto o conjunto de cárter e cilindro gira ao redor desse eixo. A hélice era fixada diretamente no cárter e girava junto com ele. E como o motor todo girava, o torque era muito maior e também tinha a tendência do nariz do avião de apontar na direção oposta de uma inclinação ao iniciar uma curva. Apesar de retornar ao trabalho com seu circo voador apenas algumas semanas depois de ter sido atingido, ele nunca se recuperou totalmente da lesão e se queixava de dores de cabeça frequentes. Por que será, né? Depois do ferimento na cabeça, ele perdeu muito do entusiasmo pelo combate e seus amigos notaram uma nítida mudança em sua personalidade. Ele, que já era um solitário, se tornou ainda mais retraído. Matar não era mais o esporte que costumava ser para ele. Alguns historiadores especulam que ele também pode ter sofrido de transtorno de estresse pós-traumático.
Mesmo assim, ele rapidamente acumulou abates em seu novo caça. Em abril de 1918, o Barão Vermelho alcançou o número impressionante de 80 abates, com 19 sendo realizados com o Fokker DR-1 e um ferimento na cabeça. Cara, era brabo, hein? Em 21 de abril de 1918, um dia depois de abater a sua 80ª aeronave, o Richthofen liderou seu circo voador na Batalha de Vaux-sur-Somme. no norte da França. Eles foram recebidos por uma onda de caças britânicos, e entre eles o Sopwith Camel, pilotado por um jovem britânico chamado Wilfrid May. O May era um piloto novato e esta foi a sua primeira patrulha ofensiva. Ele recebeu ordens de se manter fora de combate, mas não resistiu a ir atrás de um triplano inimigo que passava pertinho dele. Ele fez pontaria com as metralhadoras e ficou disparando durante muito tempo, mas como ficou indefeso, sem arma nenhuma, ele se afastou do combate em direção ao Vale do Somme. O Richthofen lá de cima avistou o avião solitário partindo e escolheu como sua próxima vítima. O capitão canadense Arthur Roy Brown, líder do esquadrão de May, quando viu essa perseguição se desenrolando lá embaixo, ele mergulhou para ajudar o seu companheiro aviador. E ele percebeu que o Camel solitário tinha poucas chances com o triplano vermelho em sua cauda. O May, em pânico e perdendo altitude, tentou todas as manobras que ele conseguiu pensar para ficar fora da vista do barão. Foi apenas a imprevisibilidade das manobras do piloto inexperiente que impediu Richthofen de pegá-lo rapidamente com suas rajadas de sondagem. Foi então, com Brown se aproximando por trás, que o Richthofen, geralmente um piloto de caça meticuloso e disciplinado, cometeu um erro e quebrou uma de suas próprias regras ao seguir May por muito tempo. Muito longe e muito baixo em território inimigo. 2 milhas atrás das linhas aliadas, quando Brown alcançou Richthofen e disparou, a perseguição passou por cima dos ninhos de metralhadora da 53ª Bateria, artilharia de campo australiana. O sargento Cedric Bassett Popkin abriu fogo com sua metralhadora, seguido pelos artilheiros William Evans e Robert Boyd, além de vários fuzileiros. Eles abriram fogo quando o Barão Vermelho passou por cima de suas cabeças. Ao mesmo tempo, o capitão canadense Arthur Roy Brown, líder do esquadrão de May, posicionou-se atrás do caça vermelho e apertou o gatilho, disparando uma saraivada de tiros na cauda do Fokker. Não está claro quem realmente atingiu Richthofen, mas um único tiro atingiu seu corpo. O as ferido, que ainda estava de pijama por baixo do macacão de voo quando foi atingido, arrancou os óculos de proteção, acelerou brevemente, desligou o motor e mergulhou para um pouso forçado. O seu avião quicou uma vez, quebrando a hélice, e pousou em um campo de beterraba ao longo da estrada. Bray, Corbie-Saillet-le-Sac. Ele morreu momentos depois, ainda preso ao assento, devido aos ferimentos, assim que soldados de infantaria aliados chegaram ao local do acidente. Era 10h50 da manhã. Da mesma forma que aconteceu com o seu tutor e ás da aviação Bolt, o Barão Vermelho estava morto com apenas 25 anos. Os restos do seu avião foram pegos como souvenir pelos soldados aliados e ainda hoje o assento e o manche do avião do Barão Vermelho podem ser vistos em museus na Austrália e o motor com as metralhadoras estão no Museu Imperial de Guerra em Londres. O Barão Vermelho recebeu um funeral militar completo, conduzido pelo pessoal do 3º Esquadrão Australiano Flying Corps. O corpo foi enterrado no cemitério da aldeia de Bertangles, perto de Amiens, em 22 de abril de 1918. Os esquadrões aliados estacionados nas proximidades apresentaram coroas de flores memoriais, uma das quais estava inscrita com as palavras: "Para o nosso valente e digno inimigo." Incrível, né? Naquela mesma noite, os pilotos da RAF lançaram latas contendo notícias da morte de Richthofen e fotos do seu funeral sobre o JG-1, confirmando os temores dos oficiais alemães. 7 meses depois da morte, a Alemanha assinaria o Tratado de Versalhes, admitindo a derrota para as potências aliadas. Mas o descanso do corpo do Barão Vermelho ainda iria demorar, pois ele foi enterrado 4 vezes. O corpo do Richthofen foi transferido após a guerra para um cemitério maior em Fricourt. Aí o irmão dele, o Karl Bocco, conseguiu que seu corpo fosse transferido novamente em 1925, dessa vez para Berlim, onde em um grande funeral de estado com milhares de pessoas em procissão, ele foi enterrado no cemitério de
Invalidende. Ele foi enterrado no cemitério de Invalidenfriedhof. em Berlim, local onde os heróis de guerra e líderes alemães estavam sepultados. Um novo funeral com honras de Estado foi realizado. Uma modesta lápide memorial foi inaugurada no ano seguinte por sua mãe. Com a ascensão do nazismo, Hermann Göring, que além de líder da Luftwaffe, também foi o último comandante do JG-1, depois da morte do Barão Vermelho, realizou uma grandiosa cerimônia memorial no local do túmulo, erguendo uma nova lápide maciça gravada com uma única palavra: Richthofen. Todos os troféus de guerra do Barão Vermelho, uma coleção impressionante mantida em sua casa, foram perdidos quando os russos avançaram por Schweidnitz, perto do final da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra, o muro construído pelos soviéticos para dividir a cidade de Berlim atravessou o cemitério e o túmulo do Barão Vermelho ficava bem no perímetro de segurança, sendo sua lápide atingida diversas vezes por tiros dos guardas que tentavam impedir a fuga dos alemães orientais. Até que em 1975 o corpo foi transferido mais uma vez para o túmulo agora da família Richthofen, em Sufridorf, em Wiesbaden, já que a região da Prússia, onde a família residia hoje, faz parte da Polônia. Finalmente chegou ao descanso o piloto de 25 anos que por pouco mais de 2 anos rondou os céus conquistando 80 vitórias aéreas confirmadas, que foi o máximo que qualquer piloto em ambos os lados da Primeira Guerra Mundial jamais conseguiu. Deixa o like se curtir essa história, considere apoiar o canal por apenas R$ 2,99 ao mês, nos ajuda muito a manter o conteúdo. Um grande abraço e até o próximo voo!